como a cor dos olhos pode mudar ao longo da vida. E aí aqui tem a foto do David Bowie aí, que tem um olho diferente do outro. Okay? Então vamos começar aqui um pouco a leitura para já explicar o que eu queria falar sobre isso e como está relacionado com a ideia lá de linearidade. Ok? Então aqui, fazendo a leitura, ele mudou para o anterior. As primeiras fotos daquele bebê recém-nascido que surgiram no grupo de bate-papo da nossa família mostravam um rosto charmoso, com um olhar surpreso e grandes olhos de tom de cinza escuro. Sua forma era parecida com a dos olhos castanhos do pai, mas a cor era mais próxima dos olhos verdes da mãe. Mas no segundo aniversário, as imagens revelaram uma criança feliz com os olhos do mesmo tom castanho escuro do seu pai. O cinza escuro das primeiras fotografias havia se perdido completamente. Podemos considerar que a cor dos olhos é uma das características físicas que nos define, tão particulares para nós quanto o formato do nosso nariz ou o tamanho das nossas orelhas. Essa característica, muitas vezes, pode também nos dar uma impressão duradoura. A cor dos olhos pode até mesmo influenciar o nível de confiança que deposita em alguém. Tu vê como tem muita questão do racismo aí também, né? Mas, surpreendentemente, a cor dos olhos nem sempre permanece constante ao longo das nossas vidas. Na verdade, muitas influências externas podem alterá-la, desde lesões até infecções e danos causados pelo sol. E às vezes, essas mudanças parecem espontâneas. Evidências indicam que a mudança ou não da cor dos olhos de um bebê depende muito da própria cor. Aqui, acho que muitos aí já devem ter vivido isso, essa mudança, né, quando bebê. No caso, ocorreu comigo, que era um cinza escuro, mais ou menos igual desse, como fala, desse bebê iniciando aí, depois ficou marrom, mas falou no segundo aniversário do meu, acho que foi em questão de semanas, né? Tem gente que não ocorre isso, mas dependendo de onde você mora, né? Quando ele falou ali, depende muito da cor, da própria cor dos olhos. Então, um lugar geralmente que as pessoas têm mais olhos claros, é mais possível que a pessoa nasça com olhos claros e escureçam depois, né? Os que não vão ter olhos claros, enfim, né? Então é basicamente isso, né? Vai dizendo com as lesões, ele vai falando aqui do David Bowie, que foi por causa de um soco que ele levou, que alterou, né? Ele vai falando de alterações, não só alterações naturais, como de alterações por acidentes, coisas do tipo, né? E aí eu queria relacionar aqui, vocês já devem ter escutado a frase, que é: um homem não toma banho, o mesmo homem não toma um banho duas vezes no mesmo rio, né? Ou a mesma pessoa não toma um banho duas vezes no mesmo rio, né? Isso porque quando for tomar a segunda vez, a pessoa já não é mais a mesma e nem o rio é mais o mesmo. Essa ideia aqui dessa frase, ela é atribuída a Heráclito Efésio, né? Uma cidade turca, né? Mas era ainda o ambiente grego, né? Considerado parte da cultura grega. A ideia aqui é que contrapor a um outro conceito que é muito conhecido em Platão, que é a ideia do ser, que as ideias permanecem, né? Existe o ser, né? Por exemplo, se eu tenho uma cadeira, se eu quebrar o braço de encosto de uma cadeira e você olhar para a cadeira, você ainda vai identificar a cadeira. Então, assim, por mais que tenha alterações, existe uma ideia que fica, uma coisa que seria imutável, né? No caso, ali é a ideia da cabeça. O que o Heráclito está tentando mostrar com a frase é que, na verdade, tudo é passageiro, né? Tudo muda. E é exatamente aqui esse texto aqui, quando ele fala das nossas mudanças, uma das mudanças concentrada na mudança da cor do olho, né? Dizem que, vocês devem ter escutado falar da ideia de átomo lá na antiguidade, não é recente, com Demócrito de Abdera, que era mesmo, mais ou menos para tentar conciliar essas duas ideias, né? De que existe alguma coisa fixa e existe a parte que tudo passa. Então, os átomos seriam a parte fixa, né? A parte invariável, e no caso, as composições que os átomos dá é que a gente veria essa aparência de alteração, de mudança, né? E isso, como é que isso se relaciona lá? Justamente aquilo que eu falei do linearidade depende da gente fazer um recorte no tempo, não considerar o tempo passar. Ou seja, não considerar essa alteração que ocorre naturalmente. Isso é feito dentro da matemática e da lógica pelo chamado princípio da identidade. O que é o chamado princípio da identidade? O princípio da identidade
ele é aquele negócio que você olha assim, parece a coisa mais besta, mais idiota, mas que tá fazendo faz um papel muito grande dentro da matemática e da lógica. Dentro da matemática ele diz que x é igual a x, o que parece muito besta. E a outra, dentro da lógica, é se P, então P. Traduzindo o jargão lógico, esse se P é como se fosse uma proposição P, né? Esse se P, então P seria se a proposição é verdadeira, então essa proposição é verdadeira. O que é óbvio, né? Óbvio não, né? Mas parece ser óbvio demais para alguém precisar enunciar esses princípios, seja como usar esses princípios como teorema e usar alguns axiomas para provar esse princípio, o mais básico para esse princípio, ou colocar esse princípio mesmo como axioma para conseguir desenvolver a matemática e, no caso, a lógica. Tá? Mas por que isso? Se x não é sempre igual a x, poderia ocorrer a questão de eu estar resolvendo uma conta, e quando eu chegar lá no final, agora x já não é mais aquele valor, já era outro valor. Ou seja, o que está excluindo aí o princípio da identidade? Está excluindo a variável tempo, essas mudanças todas. A mesma coisa uma proposição. Se a proposição é P, ela não vai, eu vou excluir o tempo, ela vai, se a proposição P é verdadeira, eu vou excluir o tempo, então ela vai continuar sendo verdadeira. Né? No caso ali eu falei, por exemplo, eu falei para vocês que a operação de troca, né, de moedas, dólar e real, ela é uma operação linear. Então eu tenho aí uma operação linear, troca de moedas, estou dando isso como verdadeiro. Se eu excluo o tempo, ela vai continuar sendo verdadeira, ela não muda. Se eu coloco o tempo, significa que um momento depois ela não é mais verdadeira, ela passa a ser falsa. Tá? Aí é a importância desse princípio da identidade que a gente usa tanto na matemática, tanto na lógica. Então, por isso que eu falei, sempre quando a gente precisar de falar de linearidade, na vida real, dar exemplo, geralmente a gente vai ter que fazer um recorte de tempo, porque existe a transformação do tempo. Coisas que mudam muito, que são muito mutáveis, é que por isso que é difícil a gente usar a lógica, por isso que é difícil a gente usar a matemática. Coisas que a mudança ela é menos perceptível, demora muito mais, a gente consegue aplicar a matemática de forma muito mais fácil. Ok?